Olá, meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Braz Adames, sou advogado criminalista e hoje nós vamos tratar do título da mutatio libelli, previsto no artigo 384 do Código de Processo Penal. Antes de darmos início a esse título, devo dizer para os senhores que no vídeo anterior nós tratamos da emendatio libelli, previsão no artigo 383 do Código de Processo Penal. A emendatio libelli e a mutatio libelli tramitam juntos, né? Um praticamente complementa o outro, então por isso foi deixado um vídeo da emendatio libelli registrado, gravado anteriormente. Mutatio significa uma mudança de uma denúncia-crime. Antes de nós darmos início a algumas questões que eu preparei, algumas questões com respostas, eu vou fazer uma simples leitura do artigo 384 para nós nos situarmos com relação a mutatio libelli. Artigo 384 do Código de Processo Penal. Encerrada a instrução probatória, sem entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstâncias da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou a queixa no prazo de 5 dias. Se em virtude dessa, houver sido instaurado processo crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Parágrafo 1º. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 do Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. Ouvido o defensor do acusado, no prazo de 5 dias, é admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência, com inscrição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. Aqui eu pulei o parágrafo 3º, nós vamos para o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 testemunhas no prazo de 5 dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento. Vejam, senhores, que daí nós podemos tirar algum proveito nesse sentido. Uma primeira questão que eu faço aqui é o significado de mutatio. Como eu já falei anteriormente, o significado de mutatio é mudança. Mudança do quê? Mudança de uma denúncia que foi feita anteriormente. Quem aplica o mutatio? O próprio artigo 384, ele diz que é o promotor de justiça. Mas o juiz pode fazer? Também pode, o juiz pode fazer. Mas, em regra, é o promotor de justiça que faz a mutatio. Então, veja, qual é o momento que se aplica a mutatio? Se o promotor vai fazer a mutatio, ele vai ter que ter um momento para fazer essa mudança, esse aditamento da denúncia. E esse momento é na audiência, não é na sentença judicial, como é na emendatio libelli. A emendatio, quem faz é o juiz. E a mutatio, quem faz é o promotor de justiça. E o promotor faz na audiência. Dentro da audiência, existe um momento específico para ele fazer essa mutatio libelli. E esse momento é na instrução probatória. Terminou a instrução probatória. Da instrução probatória até a sentença, nós temos as alegações finais. Então, aproveitando o título das alegações finais, se o promotor de justiça entender que, pelo que foi trazido pelas testemunhas, pelo que foi trazido pelos peritos, dos reconhecimentos, se há uma definição jurídica, se há alguma informação que foi trazida das testemunhas, das partes, dentro da instrução probatória, uma definição diferente daquela que está contida na denúncia ou na queixa, o promotor pode fazer a mutatio libelli. É nesse momento que ele vai fazer a mutatio libelli. Ou seja, o momento é terminada a instrução probatória antes da sentença. Porque quem aplica, se tem que aplicar
algum instituto na sentença, é o juiz que vai aplicar. E no caso seria a emendatio libelli. Como nós estamos falando da mutatio libelli, a função principal, primordial aqui no caso, é do promotor de justiça. Embora o juiz também possa entender que houve uma definição jurídica diferente. E o que seria essa definição jurídica diferente? Essa definição jurídica diferente, na verdade, ela é uma definição semelhante à da emendatio libelli, que nós tratamos no outro vídeo. Essa definição jurídica diferente seria, por exemplo, estamos numa audiência, a denúncia é de furto, né? Subtrair coisa alheia móvel de uma outra pessoa, é o furto, título do artigo 155 do Código Penal. Foi denunciado dessa forma. Quando chega na audiência, uma das testemunhas depõe dizendo que houve uma subtração da coisa alheia móvel, mas também houve uma violência, houve um emprego de uma arma, ou sei lá, de uma arma branca, de uma arma de fogo, lesões corporais para subtrair a coisa alheia móvel. Então, essa nova informação que veio da testemunha, ela dá uma nova definição jurídica para o fato. Então, o promotor de justiça, percebendo isso, ele deve fazer, né, o artigo 384 diz que o promotor de justiça deverá, é uma obrigação do promotor, né, o promotor deve fazer um aditamento na denúncia, e esse aditamento é a mudança, e esse aditamento é a mutatio em si. Então, este é o momento que ele pede para o juiz um prazo para aditar a denúncia. Ele pede um prazo para aditar a denúncia. E se ele não pedir esse prazo para aditar a denúncia? Veio essa informação, ele denunciou como furto, a testemunha veio e disse, na verdade, não foi furto, foi roubo. Ele deixou passar, mas o juiz observou isso aí. O juiz observou isso, essa nova informação e analisou, peraí, a denúncia de furto, a testemunha vem e fala que houve violência, fala que houve grave ameaça para subtrair a coisa alheia móvel. Então, o próprio juiz entende que, na verdade, o promotor deve fazer, sim, a mudança da definição jurídica. Ou seja, o promotor, o juiz, melhor, diz para o promotor, às vezes o juiz pode dizer na própria audiência, ou o juiz diz de uma forma diferente. Antes de aplicar a sentença, ele intima o promotor, dizendo para o promotor aditar a denúncia, porque entende que há uma violência. É uma definição jurídica diferente da que está contida na denúncia. Então, nesse caso, o juiz, né, de ofício, ele pode fazer isso. Digamos que o promotor responda, não, eu não entendo que houve violência. Eu denunciei como furto e prossegue como furto. Não entendo que houve violência. Embora a testemunha tenha dito isso, mas eu não entendo que houve violência. E o juiz insiste. O juiz insiste dizendo que não, houve sim violência. Eu analisei, ouvi a testemunha, eu tenho gravado aqui em áudio e tudo mais. A testemunha disse que houve violência, então não é furto, é roubo. Não é um 155, é um 157. Aí o promotor fala, não entendo que não houve violência. Há aí um conflito entre a promotoria, o juiz de direito e o órgão acusador, a promotoria. O que o juiz faz? Ele aplica a previsão do artigo 28 do Código de Processo Penal. A aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal é feita da seguinte forma: o juiz entende que não é furto, é roubo, o promotor insiste no furto, então o juiz pega os autos e fala assim, eu vou remeter os autos para superior hierárquico da promotoria, que é a Procuradoria do Estado. Ou, se for o caso, nos crimes federais, para a Câmara de Julgamento dos Crimes Federais. Então ele remete os autos à instância superior, pedindo para que um procurador de justiça faça um aditamento na denúncia. E o promotor de justiça pode fazer o aditamento, o promotor de justiça pode entender que não é caso de aditamento, que realmente foi furto e não roubo, ou o promotor de justiça pode designar, o procurador de justiça, melhor dizendo, pode designar um outro promotor para que analise a denúncia e faça ou não faça o aditamento. Dessa decisão
da Procuradoria, o juiz deve acatar. Essa decisão o juiz deve acatar. Se ela for favorável ao entendimento do juiz, o processo segue nesses termos. Foi desclassificado de 155, foi para 157, segue os termos do artigo 157, que é o roubo. E se a Procuradoria entender que não, que o promotor do primeiro grau está certo, realmente é só furto, 155, então também segue os termos do que foi decidido pelos órgãos superiores da promotoria. Esse conflito de interesse, às vezes ele existe dentro do sistema. Uma outra coisa interessante aqui é com relação à instrução probatória. Na verdade, o que quer dizer essa instrução probatória contida no artigo 384 do Código de Processo Penal? Essa instrução probatória é um rito previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal, é o rito previsto para o segmento da audiência. O rito primeiro ouve-se a vítima ou o ofendido, depois ouve-se as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, depois, se for o caso, os peritos, depois, se for o caso, fazer as acariações entre as partes, depois o reconhecimento das pessoas, no caso de roubo, é muito comum o reconhecimento de pessoas, e reconhecimento das coisas, e por fim o interrogatório do acusado, o interrogatório do réu, observando que esse rito também deve ser aplicado nos crimes de droga. Ao menos este é o entendimento dos tribunais superiores. O crime de droga, ele traz um rito pela própria lei, 11.343, ele traz um rito diferente. Deve ser utilizado esse rito do artigo 400, perdão. Seguindo, qual é o prazo que o Ministério Público tem para se manifestar com relação a mutatio libelli? Aqui também trata-se de um novo rito, só que esse rito não é o mesmo rito da audiência, é o rito da mutatio libelli propriamente dito. E esse prazo são de 5 dias que o promotor tem para se manifestar com relação a mutatio libelli. Depois segue-se o rito, agora abre-se um prazo para a defesa se manifestar, também de 5 dias. Em seguida, há uma audiência, se as partes fez um requerimento anterior, há uma nova audiência para dar continuidade à audiência anterior, ou na prática é uma nova audiência onde serão ouvidas as partes envolvidas, as testemunhas, peritos, etc., se for o caso. No caso aqui, digamos que vai ser ouvido, tem uma nova audiência e vai ser ouvido testemunhas. Essa é uma questão importante. No caso, para cada fato pode ser trazido até 3 testemunhas, tanto para a acusação, tanto quanto para a defesa. Por isso que o artigo diz que é uma continuidade. Aquilo que foi testemunhado na audiência anterior, que fizer parte da instrução, der para ser aproveitado, deve ser aproveitado. O juiz vai ficar adstrito, vai ficar preso nos termos do que foi aditado na emendatio libelli. Então, ou seja, o juiz aproveita tudo o que foi feito anteriormente, mas nessa nova audiência ele fica adstrito aos termos que foi aditado nessa emendatio. E por final, uma pergunta, e já tiro uma dúvida de algumas pessoas. Cabe mutatio libelli nos tribunais superiores? Aí nós temos que dizer da seguinte forma: existe súmula a respeito disso, a súmula 453 do STF, dizendo que não cabe mutatio libelli nos órgãos superiores, nos tribunais superiores. Não pode os tribunais superiores fazer nova definição jurídica do fato, ou seja, não pode os tribunais superiores, os desembargadores, mudar os fatos contidos na denúncia que veio do primeiro grau, ou até mesmo que foi corrigida por procurador de justiça. O procurador de justiça é um órgão superior ao promotor de justiça, mas o tribunal não pode mudar os fatos contidos na denúncia. Então, a resposta é negativa com relação a mutatio libelli. Se pode os tribunais superiores aplicar a mutatio libelli. Bem, meus amigos, eu fico por aqui. Agradeço a atenção dos senhores. Estou à disposição para eventuais questões aí. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de
observar, de assistir o vídeo da Emendácio Liberi. Este vídeo complementa o vídeo da Emendácio Liberi. Muito obrigado e até a próxima.